Alô, alô, estamos aqui para mais um Barba Cabelo Bigode e hoje com o nosso convidado Sérgio para falar de um assunto que eu acredito, para mim, extremamente relevante e qual eu sou extremamente adepto, que é cannabis, tá? A legislação, a aplicação hoje como negócio e também como medicamento da cannabis relacionada a isso como um todo. E Sérgio, gostaria que você se apresentasse, meu amigo, e falasse um pouquinho a respeito de como surgiu, cara, essa ideia, de como surgiu a partir da ideia a empresa e algumas perspectivas da cannabis no Brasil. Obrigado pelo convite, é um prazer poder participar e falar desse assunto. Bem, a ideia de trabalhar com cannabis, ela já vem já de alguns anos, né? Do conhecimento do potencial que essa planta tem e das inúmeras aplicações que essa planta tem para a nossa sociedade. Então, por volta de 2015, eu percebi que algumas mães estavam conseguindo autorização no país, não só para importar medicamentos feitos à base de cannabis, mas também para cultivar as plantas nas suas residências para produzir o próprio medicamento. E quando eu olhei o cenário internacional da cannabis, como que essa planta vinha sendo tratada por outros países, eu percebi que os principais países do agronegócio já tratam essa planta como uma commodity. E como o Brasil depende do agronegócio, nossa matriz econômica ela é muito baseada no agronegócio, e as mães já estavam conseguindo autorização para cultivar essa planta, então eu imaginei que em breve haveria uma demanda muito grande por pesquisa, por tecnologia, por produtos de cannabis aqui no Brasil. Então, eu comecei a direcionar um pouco da minha formação, buscando desenvolver essas tecnologias que deem suporte para que o Brasil possa também participar dessa cadeia produtiva, né, desse mercado internacional da cannabis. Então, foi mesmo que percebendo uma oportunidade de negócio, olhando o que estava acontecendo fora do mundo e também o que já estava começando a acontecer aqui no Brasil, principalmente com as mães cultivando para uso nos seus filhos. Cara, em primeiro lugar, parabéns. Eu acho incrível, mais uma vez. Obrigado. E assim, mesmo e diante de tudo isso, da partir da ideia até a concepção da empresa, apesar de você falar em um breve momento, mas eu acredito que desde 2015 até então, né, 7 anos, e as coisas não são tão lineares e tão fáceis, né? Não só no aspecto de empreendedorismo, mas eu acredito que o seu modelo de negócio tenha tido, num primeiro momento, uma resistência muito grande. E como foi e se houve? Conta um pouquinho pra gente. A principal dificuldade que a gente, né, enfrenta é porque ainda é uma planta que é, como a gente diz, ela é proscrita, ou seja, uma planta proibida no país. Então, a principal dificuldade é como que a gente desenvolve uma tecnologia, sendo que eu não posso ter a planta. Então, uma tecnologia, mas eu não posso ter o principal matéria-prima que eu preciso para desenvolver tecnologia. Então, isso foi uma barreira difícil da gente superar. Na verdade, a gente teve que entrar com uma ação na Justiça Federal, a gente processou a União, porque embora já exista uma lei desde 2006 que prevê a possibilidade de cultivo de cannabis no Brasil para fins científicos e medicinais, não existe uma norma técnica que diga como isso pode ser feito. Então, pela falta dessa norma técnica, a gente não consegue autorizar os cultivos. Então, a gente teve que entrar na Justiça Federal pedindo uma autorização para cultivar as plantas e, a partir de então, desenvolver pesquisa. E, nesse meio tempo, o que a gente fez para poder desenvolver a empresa, entrar no mercado, foi desenvolver uma tecnologia que a gente não precisasse ter a planta. Então, a gente desenvolveu um software baseado em revisão de literatura, que a gente pegou trabalhos feitos em outros países que já têm pesquisa com cannabis. A gente fez uma revisão de literatura em cima dessas pesquisas, em cima de artigos, e a partir desses dados a gente propôs um software para fazer gestão dos cultivos de cannabis. Então a gente conseguiu burlar um pouco, né, essa dificuldade, digamos assim, solucionar esse problema da falta da planta. Sérgio, então, dentro desses enfrentamentos, vamos colocar jurídicos barra legais, né? Eu vou colocar aqui uma pergunta que é do nosso público, tá? E aí, eu gostaria que você desse continuidade no segundo bloco, beleza? Olá, tudo bem? Eu gostaria de saber quais as dificuldades jurídicas que a empresa de vocês tem enfrentado, e se há alguma, e quantas famílias vocês já conseguiram auxiliar com a produção de canabidiol. No próximo bloco, o Sérgio vai responder essa questão pra gente e muito mais informações a respeito da cannabis.
sociais. Vem pra Magno. Tamo junto. Voltamos com Barba, Cabelo, Bigode. Então, antes, Sérgio, de iniciarmos aqui com a sua resposta à pergunta da nossa audiência, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e, vamos lá, quais são aí, dentro dessas colocações, as dificuldades que vocês encontraram, meu amigo? Bem, em primeiro lugar, só para esclarecer, a gente não trabalha fornecendo extratos de cannabis ou canabidiol para os pacientes. A gente desenvolve tecnologia para aquelas empresas que querem produzir cannabis para fazer os extratos. Então, a gente está uma etapa antes da cadeia produtiva, tá? E as dificuldades que a gente tem é justamente porque a gente quer desenvolver, a gente desenvolve tecnologia para quem quer cultivar, mas a gente não tem uma legislação que nos dê segurança para cultivar. Então, hoje a gente é uma empresa, por exemplo, incubada dentro da Universidade Federal de Viçosa. A gente tem parceria com 2 departamentos. Para a gente estabelecer essas parcerias, a gente teve que realmente ter documentações jurídicas, acionar a Justiça Federal. Inicialmente foi um salvo-conduto, hoje a gente já tem uma decisão em nome da empresa que nos dá essa segurança para poder fazer essas pesquisas. Então, a gente não poderia estar manipulando a planta, manipulando extrato, sem uma autorização prévia, e para isso teve que ser uma decisão da Justiça Federal. Então, isso realmente gera um certo transtorno, um certo trabalho, mas é algo que a gente precisa fazer e superar se a gente quiser desenvolver qualquer tipo de pesquisa. Atualmente, no Brasil, a gente é a única empresa que tem esse tipo de autorização e a Universidade Federal de Viçosa é a única universidade que tem cultivos em andamento para desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente também inova nesse sentido de como conseguir essas autorizações para executar a pesquisa. Até pelo caráter pioneiro, né, cara? Eu acho que dentro do Brasil, assim, com o caráter da sua empresa, né, como uma startup, podemos dizer assim, até por estar dentro da incubadora. Quantas empresas com essas características temos dentro do Brasil, com esse know-how de experiência de estar vinculado a instituições federais como a UFV? Poucas, acredito. Na verdade, que a gente tem conhecimento, empresas com autorização para fazer cultivo, melhoramento genético, desenvolver tecnologia, a gente é a única empresa no país que tem esse tipo de know-how, digamos assim, e de autorização para executar esse tipo de trabalho. Então, realmente é um pioneirismo. Então, quem chega primeiro, né, tem aquele ditado que bebe água limpa, mas trabalha bastante, né, cara? Trabalho. Tem que enfrentar muita Abre o mato no peito. Abre o mato no peito. E assim, você acredita que o fato de não poder cultivar, especificamente, acaba limitando, talvez não sei se é o termo certo, mas acaba limitando a atuação da sua empresa ou até mesmo o crescimento dela? Sim, acho que não só da minha empresa, mas de outras empresas também, né, que querem atuar em outras áreas, né? Essa dificuldade da gente poder cultivar a planta, isso acaba cerceando, diminuindo as possibilidades de desenvolvimento tecnológico do Brasil, principalmente quando a gente olha para fora, para outros países, o que já está sendo feito fora do Brasil, a gente vê que a gente está bem atrás. Então, a gente precisa, sim, avançar nessa questão para que outras empresas possam surgir, para desenvolver outros produtos, gerar emprego, gerar renda. Então, o Brasil tem perdido muito com esse tipo de restrição. Sérgio, obrigado. E como nós colocamos, né, um trabalho árduo, abrindo mato no peito, né? E eu gostaria que você, no próximo bloco, falasse um pouquinho sobre a sua empresa, como ela funciona, né, num aspecto, até mesmo nessa lida com a instituição, se você encontra, às vezes, até dentro da instituição como um todo, não só relacionado aos departamentos, os 2 que você comentou que tem uma relação, se dentro da própria instituição federal há também certas limitações, tá? Pode ser? Perfeito. Bora, então. Fica com a gente.
volta. E aí, como a Adua e Cannabis, tá? O Sérgio vai dar continuidade aqui aos enfrentamentos institucionais ali, legais, do que ele encontra, vai falar um pouquinho mais sobre a empresa e também a respeito da formação, do histórico dele. Ele já falou a partir da ideia ali no primeiro bloco e agora continue aí pra gente, amigão. Bem, em relação, né, a como se dá essa parceria com a universidade, né, a UFV é uma universidade bem tradicional, em alguns pontos conservadora, digamos assim, né? A gente está falando aí do agronegócio, que é um setor também, de certa forma, conservador. Então, a gente encontra, em alguns momentos, certa dificuldade, porque a gente está falando de uma planta que moralmente não é bem vista na sociedade. Então, é diferente da gente chegar com uma proposta de soja, que é uma planta que está bem vista na sociedade. Quando a Cana. gente cana, algodão, milho. Agora, quando você chega e fala que você quer fazer um trabalho com cannabis, que popularmente é conhecido como maconha, que a sociedade só vê malefícios ainda nessa planta, né? Ainda não consegue ver os benefícios dessa planta. Então a gente Uma percebe, sim, discriminação muito grande. sim, ainda existe esse preconceito e a gente percebe que isso também acontece nessas relações institucionais. Não é tão fácil conseguir aprovar as parcerias, avançar e ampliar essa relação dentro da universidade por se tratar dessa planta que moralmente ela não é aceita. Então a gente enfrenta esse tipo de barreira, sim, mas a gente sabe que isso vai acontecer, isso não vai acabar amanhã, e a gente tenta se preparar com bons argumentos, embasamento científico, respaldo jurídico, respaldo legal, para que a gente possa avançar, mesmo que de forma lenta, mas conseguir dar alguns passos nessa relação com a UFV e com outras instituições também. Em relação à atividade da empresa, hoje o nosso principal objetivo é desenvolver plantas de cannabis que estejam bem adaptadas aos diferentes climas do Brasil. Então, para cada região, a gente vai precisar de uma planta específica para uma finalidade específica. Se eu quero produzir fibra para fazer tecido em São Paulo, eu preciso de uma planta. Uma planta para produzir fibra para fazer tecido lá no Rio Grande do Sul vai ser uma outra planta por questões climáticas. Então a gente precisa desenvolver plantas específicas para cada finalidade e para cada região do Brasil. E é esse que é o nosso foco principal da empresa hoje, é desenvolver essas variedades de cannabis diferentes. E para isso a minha formação, minha primeira formação, eu sou geógrafo, formado pela PUC Minas em Belo Horizonte e também formado aqui em Viçosa em agronomia. Tenho especialização em agroecologia pelo Instituto Federal de Rio Pomba, fiz mestrado no Departamento de Fitotecnia na área de melhoramento genético de plantas e hoje faço doutorado também no mesmo departamento, também nessa área de melhoramento genético de plantas, focado especificamente com cannabis. Então essa formação acaba que direcionou um pouco também o objeto de trabalho da empresa. Muito bom. Sérgio, eu te dou os parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Eu acho que a ciência, ela fundamenta muita coisa. E a argumentação técnica, ela rompe muita barreira, né? Quando a gente tem um respaldo técnico, a gente consegue, de fato, progredir muita coisa e romper muita barreira dentro da sociedade, né? Mesmo os mais conservadores, em hora ou outra, ele vai ter que romper, às vezes, o preconceito por necessidade, às vezes sempre que está precisando daquilo, né? E, geralmente, quando a gente tem algum prejuízo com a saúde, tá? Gostaria também, não poderia deixar de colocar isso aqui, que você falasse, cara, com representatividade de um cara preto, que representa hoje uma coisa que é uma barreira na sociedade. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua honra, provavelmente, que é ter essa representatividade enquanto empresário, enquanto estudante, enquanto cientista, e desenvolver um trabalho tão sério quanto esse. Acho que, na verdade, é uma responsabilidade, né, tá nessa posição, né? A gente sabe que a política de drogas que a gente tem hoje, ela encarcera e mata principalmente pessoas pretas, né? Homens e mulheres negras que estão enchendo as cadeias, enchendo as periferias, perseguidos pela polícia, sofrendo a violência do dia a dia. E quando a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com uma planta, mostrando uma outra perspectiva, colocando uma pessoa negra numa outra perspectiva, onde ela pode trazer informação, trazer respaldo, abrir portas para outras pessoas, eu acho que isso, de certa forma, ajuda a quebrar esse estigma negativo da planta e também da população negra, que muitas vezes está associada à violência e coisas pejorativas. Então, a gente acaba mostrando que existe uma possibilidade para a população negra, que a população negra precisa ser valorizada, que vale a pena investir
nessa população, porque a gente pode ter bons retornos para a sociedade. Como qualquer outra. E a gente merece esse espaço, você merece esse espaço, eu tenho certeza que tem muito mais coisas positivas e boas para ver. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Pessoal, encerramos mais um Barba, Cabelo, Bigode. E lembrem, toda segunda vem com a gente.